Olá, queridos colegas da educação. Olá, sociedade friburguense. Iniciando e dando continuidade às nossas entrevistas do mês de abril, eu tenho a honra de trazer para vocês, principalmente aos meus colegas, servidores municipais da educação, uma advogada. Ela está bem distante de nós, mas nós estamos provando que a internet quebra fronteiras. E junto comigo nós vamos esclarecer questões que hoje são muito pertinentes aqui em Nova Friburgo. Hoje vivemos, infelizmente, uma perseguição política que culmina em processos de assédio moral e institucional na Justiça do Trabalho. No dia da minha audiência, cheguei a ter ciência de haverem 100 casos serem discutidos naquela semana. Então, é com muito carinho e me sentindo muito honrada em receber aqui a doutora Cláudia Virey Alves, escritora também, né, doutora? Diretamente de Parintins. Seja, doutora, muito bem-vinda, faça a sua apresentação. Muito obrigada pelo convite, estou extremamente honrada de ter sido eleita para compor aqui o seu podcast. Me chamo Cláudia Virey Alves, sou advogada há 20 anos, atuo aqui no município de Parintins, no Amazonas, onde ocorre o maior festival folclórico ao céu aberto, Boi-Bumbá Garantido, Boi-Bumbá Caprichoso. Tenho especialidade no direito do trabalho, no direito de família, sempre o meu foco ao olhar dos vulneráveis, dos menos assistidos. Então, todo o meu trabalho é voltado para esse tipo de tema. Em relação ao direito do trabalho, o tema é voltado ao assédio moral sofrido no ambiente de trabalho. O tema do direito de família, voltado à vulnerabilidade da mulher, violência doméstica, a invisibilidade do trabalho da mulher e as questões que envolvem todo esse contexto, os filhos, enfim. Doutora Cláudia... Desculpa, professora. Não, que isso. Eu sou aqui em Parintins, eu sou a primeira presidente da subseção da OAB, aqui no município de Parintins. Então, primeira mulher a ocupar esse cargo. Doutora, eu inclusive me vesti de verde em homenagem ao seu estado, que eu conheço, eu já estive na festa de Parintins. É uma festa maravilhosa que traz muita cultura e para mim que trabalho na área da educação como professora, é um momento que realmente a gente consegue ver uma visibilidade do estado comemorando algo a trazer da sua ancestralidade, a história, não é? Mas, doutora, voltando ao tema da nossa entrevista, eu queria iniciar pedindo que a senhora passasse a quem vai nos assistir. O nosso programa irá passar no canal do YouTube e também na TV. Qual é a importância de termos um advogado fazendo uma defesa técnica quando enfrentamos, como funcionário público, um PAD, um processo administrativo disciplinar, que tem sido muito comum, infelizmente, aqui na minha cidade? Pois não, professora. É muito valoroso e gratificante encontrar alguém que se preocupe em passar ao público a necessidade. Aí é imprescindível a presença de um profissional da área do direito, um advogado, em questões contra Estado, município e União, contra o ente público em geral. Por quê? Em relação ao trabalhador, em relação ao empregado que está sofrendo qualquer tipo de violação do seu direito, o Estado, aí eu estou falando em relação ao ente público mesmo, o Estado é infinitamente superior a qualquer trabalhador. Então, a máquina pública contra um trabalhador é desumano, né? Então, aqui eu deixo a mesma mensagem que a senhora passou, que é extremamente necessário a presença de um advogado para você se sentir mais acolhido, tecnicamente melhor acompanhado, porque no processo trabalhista envolvendo assédio moral, são questões que envolvem o sigilo. Então, se você não pega um advogado especializado na área, tem algumas nuances que o advogado que não está acostumado com o ambiente da justiça do trabalho, ele deixa de pedir alguns direitos que você tenha.
deixa de defender algumas outras situações que ocorrem em audiência. Porque a Justiça do Trabalho, ela é célere, ela é mais oral. Então, tudo acontece ali, naquele momento, não tem prazo. Daqui a 15 dias eu faço tal coisa. Não. Iniciou a instrução da audiência, é ouvido o reclamante, é ouvido a empresa, é ouvido testemunha, se for para periciar, tem algumas situações bem peculiares em perícia que o advogado tem que estar muito atento, sem contar que a técnica de especialidade nessa área do processo administrativo, ela tem que estar muito ligada junto ao processo trabalhista. Tem juízes que entendem que eles não podem interferir no resultado do processo administrativo. Isso causa um grande conflito no processo trabalhista. Então, quando você pegar esse tipo de causa, ou quando você estiver nesse tipo de causa, o empregado, você tem que procurar os dois polos, tanto a Justiça do Trabalho quanto o processo que está correndo administrativo. Geralmente, o processo administrativo, ele está cheio de nulidades, cheio de vícios. Sim, exatamente. Como o empregado, professor, vou aqui me referir à sua área. Como o professor, ele não está acostumado com o nosso ambiente jurídico, então ele fica muito perdido. E essa história, gente, agora é muito sério, tá? Essa história que colocam na cabeça de vocês, não, isso aqui é só um proforma, não há necessidade de advogado. Desconfie, porque é quando há necessidade de advogado. A senhora pode ressaltar que é exatamente aí que se tem os vícios contraditórios, que foi o que aconteceu comigo e que foi o que me levou ao judiciário e me finalizou com o vencimento da causa, porque se naquele momento eu tivesse me deixado, entre aspas, de levar, e aí a senhora toca num ponto muito importante. A gente realmente, doutora Cláudia, fica completamente perdido. E eu vou me reportar aqui rapidamente, particularmente a mim, eu tenho 30 anos de função. Uma ficha irrepreensível. A senhora imagina quando eu recebi a primeira notificação, parece que me jogaram num abismo. E eu demorei um pouco a ingressar no judiciário, porque a gente tem uma visão que o judiciário é inerte, a gente precisa provocá-lo como cidadão, e acha realmente, não é uma causa barata, doutora Cláudia, e não tem que ser, porque vocês são profissionais, trabalham e precisam dos seus proventos também. Mas o alívio que eu tive em vencê-la e ter a minha carreira, que até certo momento para mim foi violada, foi manchada, não se compara, nem pela questão monetária. Por isso eu fiz questão de trazê-la, porque a sua vinda hoje aqui, no nosso podcast, vai trazer um acolhimento, um alento muito grande às minhas colegas que estão no olho do furacão nesse momento. No seu caso, um pouco, falando como advogada especializada, é um pouco mais tranquilo para o advogado trabalhar, no caso da senhora, por conta que é concursada. Sim. Agora, imagine as situações que ocorrem, que é o município, né? Ocorre muito ataque em relação à situação e oposição política. Aqueles trabalhadores que estão com contrato temporário de 10, 15, esses contratos que, enfim, seria preciso um outro podcast para falar sobre Sim. eles. A pessoa fica 10, 15, 20, 30 anos num contrato temporário com um ente público que é totalmente nulo. O dia que o prefeito acorda, vou dar um exemplo, acorda de mau humor, quiser demitir, vai demitir, ele não tem direito a absolutamente nada. Como a justiça abraça esses casos? Aqui na minha cidade tem situações assim. Como a Justiça do Trabalho abraça essas questões, doutora? Há caminhos para esse contratado ingressar na Justiça do Trabalho? Olha, há alguns juízes trabalhistas que eles recebem como competência deles julgar esse tipo de causa, que envolve esse tipo de tema. Outros, eles optam por encaminhar para a justiça comum, porque
Existe aí uma barreira legal, realmente, existe o artigo de lei Sim. que impede o juiz trabalhista de julgar esse tipo de causa envolvendo o funcionário público. Só cabe justiça do trabalho nos casos que envolvem assédio moral no ambiente de trabalho, porque é uma causa sobre saúde do trabalhador no ambiente de trabalho, óbvio, né? Sim. Então, aí a justiça do trabalho puxa a competência para ela. E dentro da ação, doutora Cláudia, no seu olhar técnico, qual é a importância das provas? Essas provas eu incluo áudios, prints, talvez quebra de sigilo de câmeras, dependendo do ambiente. Eu vou dar como exemplo, eu trabalho em escola, então a escola tem câmera. Qual a importância para a pessoa que vai ingressar com a ação, para o funcionário, em sentido de provas? Porque a impressão que eu tive ao tramitar essas ações na Justiça do Trabalho, é que a Justiça do Trabalho ela é bem técnica. Ela se baseia bastante no concreto, provas concretas. Eu queria que a senhora, por gentileza, passasse essa orientação para quem vai nos assistir. Pontual aqui. É bom conversar com pessoas que passaram por algum tipo de violação de direito, que é o seu caso. Sim. Exatamente sobre o nosso tema. É muito importante, professora, deixar aqui bem pontuado o cuidado que tem que ter no processo administrativo. O direito administrativo que rege esse tipo de matéria, de tema, ele é extremamente lindo, é maravilhoso. Por quê? O que o direito administrativo ele exige? Ele exige que o funcionário público, toda a administração pública, ela trabalhe com o que está escrito na lei, diferentemente da gente aqui na parte judicial. Sim. Se não estiver escrito, estiver omisso, a gente pode conversar, pode colocar provas, pode trazer testemunha, pode interpretar algum artigo, alguma jurisprudência. No direito administrativo, não. O que não estiver escrito que você pode fazer, está lá escrito, pode fazer tal coisa, pode fazer. Se não está escrito, é porque você não pode. Ou seja, o direito administrativo não aceita subjeções. Não aceita interpretações, não aceita subentendido, eu acho que é assim, eu acho que é do outro tipo. Então, outro ponto primordial para você, professora, aqui que nós estamos num tema sobre professores. Sim. Né? Nunca peça absolutamente nada verbal. E pegue um pedaço de papel, não precisa de formalidades, grandes formalidades técnicas de advogado, mas quando você for requerer qualquer coisa perante a escola, o gestor, a coordenação, faça por escrito, em 2 vias, protocole o seu pedido. O servidor que vai receber esse papel, ele não pode se negar a protocolar. Muito bom a senhora frisar isso. Ele não pode. Porque isso aqui não vai dar em nada. Porque isso aqui eu acho que é no seu... Estou falando em relação ao servidor que recebendo o documento. Ele não pode causar nenhum tipo de obstáculo. Ele não pode se negar a protocolar, porque não interessa o que ele acha, o que ele pensa. É um direito, né, doutora? Direito de qualquer cidadão a protocolar qualquer pedido em qualquer órgão público, ainda mais sendo servidor. Então, o que acontece muito assim, de atrapalhar um pouco o meu trabalho, quando o servidor, ele vem já de uma caminhada meio cansada no administrativo. Quando eu pego ele no início, é muito bom, porque aí nós caminhamos juntos. Mas quando eu pego que ele já vem cansado de tanto lutar, aí eu vou ter que retornar para o primeiro passo que ele deu, porque ele fez verbal, e começar a fazer. Em escola é muito interessante, é bom aqui deixar registrado, que toda escola, ela deve ter um livro-ata.
Sim, abrindo um parênteses, que eu vou lhe fazer uma pergunta sobre isso e quero a sua visão como advogada e técnica nessa área. No meu caso, o meu advogado pediu a apreensão justamente desse livro-ata. E é uma pergunta que eu quero tomar a liberdade de fazer à senhora, a título de esclarecimento, porque eu faço parte, dentro de uma gestão pública, da maior pasta que é a educação aqui na minha cidade. São mais de 4.000 concursados da área. Quando o diretor da escola ou a diretora nos chama, eu sou funcionária independente da função daquela unidade, e faz um registro nesse livro, e a gente discorda do que está escrito ali, a gente tem como direito de se recusar a assinar, doutora? Perfeito, eu ia chegar nesse ponto. Excelente. Ia chegar nesse ponto. Não somente sobre o livro-ata, não somente sobre advertência, não somente sobre memorando, termo de requerimento, inquérito, notificação extrajudicial, judicial, qualquer papel, em qualquer lugar, você não é obrigado a assinar. Em hipótese nenhuma, sobre nenhum argumento. Ninguém vai lhe forçar. Eles podem tentar forçar, lhe coagir, lhe inventar história, falar um monte de lorota, mas o cidadão ele não é obrigado a assinar absolutamente nenhum papel, se ele não quiser. Em relação ao conteúdo escrito no livro-ata que você não esteja de acordo, o fato de... Aí tem duas hipóteses. Primeiro, se a gestora ou gestor, quem detém ali a guarda desse livro-ata, não deixar você registrar o que você quer. Se ele não deixar você registrar o que você quer, aí você perfeitamente se recuse simplesmente a assinar, porque você assinando, você concorda com tudo que está escrito ali. Sim. Sempre. Qualquer tipo de assinatura da gente, a gente está concordando com o que está escrito naquele documento que a gente está assinando. Sim. Se é uma justa causa, eu vou assinar uma justa causa, eu estou vendo que eu não fiz aquilo que estão me acusando, eu não assino. Eu passei por essa situação, doutora Cláudia, várias vezes. Eu tive uma questão que, quando eu ingressei no judiciário aqui na minha cidade, na Justiça do Trabalho, eu fui chamada pela gestão, né, pelo órgão ao qual eu sou da educação, mas quem me comanda, na verdade, é a prefeitura. E eles me chamaram para assinar o arquivamento de tudo. E eu disse, eu não concordo. Eu não assino e eu não vou assinar. Eu vou tomar ciência, porque eu sou regida pela CLT, eu não sou estatutária, por obediência, mas eu não assino. Então, mas isso eu fiz muita pesquisa, tá, doutora Cláudia, até tomar esse posicionamento. E eu acho que a sua figura, belíssima figura, com todo respeito, nos traz também algo que eu quero que a senhora deixe para nós, principalmente mulheres, que estamos num grande numeramento no magistério, que é o posicionamento. As pessoas, às vezes, ficam com medo de ir para a justiça, pensar assim, eu vou processar a prefeitura e vou perder um emprego. Concursado não perde emprego fácil assim. Eu queria que a senhora passasse uma mensagem para ela poder ecoar, principalmente aqui na minha cidade. Depois, no final da nossa entrevista, eu vou pedir que a senhora deixe um Instagram comercial, porque eu sei que muitas pessoas que vão lhe assistir vão querer lhe seguir e falar com a senhora, assim como eu tive o privilégio de falar, e hoje estamos aqui. Porque aqui se tornou uma prática como beber água. Você não pode discordar politicamente, você não pode apostar questões reais, que não vem ao caso, que eu não vou aprofundar, que você sofre um processo administrativo. Então, lá atrás, tudo que você construiu, como a senhora colocou muito bem, se cansou, estudou, fez uma faculdade, uma pós, um mestrado, doutorado, que seja, é jogado por água abaixo justamente porque o seu posicionamento é contrário. Onde está a democracia? Onde fica a liberdade? Exatamente. Exato. Eu vou voltar só um pouquinho lá no... À vontade. Ele é muito importante para o início de tudo.
Existe o livro-ata da secretaria, existe o livro-ata da coordenação, aí é como é movimentado dentro da escola que esse professor trabalha. Existe o livro-ata que é do gestor e o livro-ata que é de situações que ocorrem, que é o caso aqui que nós estamos tratando. Pois não. Então, são vários livros-atas. Tem aquele que só o gestor que escreve, você assina se concordar ou não, e tem um outro que você, como funcionário, servidor, tem o direito de registrar a sua insatisfação, a sua reclamação, a sua pontuação, o que quer que seja. Esse livro, ele existe, tá? Outra, pegue sempre o e-mail institucional. Eu sempre falo, onde eu tenho oportunidade de falar, eu deixo dito. O WhatsApp não é forma de prova. Por favor, gente, vamos parar com isso. Ah, não tenho outra forma, só tenho essa. Aí sim, é excepcional. Então, e-mail é uma prova que você solicitou. Dia tal, ocorreu uma reunião na escola tal, na sala tal, estava presente o fulano, beltrano, ciclano. Foi registrado no livro-ata, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não concordei, por essa razão, não assinei. E aí manda o e-mail. Já é um registro documentado, escrito, da sua insatisfação e do que ocorreu lá que está errado. Sim. Então, assim, sempre você precisa deixar escrito tudo que você está fazendo. Nada escrito, falado. Não para você, né? Escrito institucionalmente. Tem o Fala Brasil, aí o Gov, Fala BR, desculpa, tem o Fala BR. Aqui nós temos o protocolo virtual, não sei se tem aí. Sim. Então, nós, cidadãos, temos várias formas e vários meios de formalizar, protocolar, formalizar, deixar por escrito tudo que está acontecendo com a gente. Ai, doutora, mas não adianta, porque o prefeito tal, ele faz isso, faz aquilo. Adianta sim. Não adianta você não fazer escrito. Entendeu? Então, tem que fazer escrito. Outra situação, professora. Todo município, todo estado tem cartório. Sabe, sim. Cartório extrajudicial, aquele que a gente põe lá os proclamas. Eu não sei se aí é separado os cartórios por competência, que tem o cartório de notas e tem o cartório de registro de pessoas naturais. Referindo ao cartório de notas. Sim. Quando você quer protocolar um documento em algum lugar, qualquer lugar, tá, professora? Não só o órgão público, qualquer lugar, banco, qualquer lugar. E você está sendo impedido, alguém está se negando a receber, você vai no cartório de notas, com 3 vias desse documento que você quer protocolar, e diz que você quer fazer uma notificação extrajudicial via cartório. O tabelião vai cobrar, óbvio, pelo serviço, vai designar uma pessoa, um serventuário lá do cartório, vai até o local, que já está tudo escrito, se a pessoa receber, ele vai certificar que recebeu. Se não receber, vai certificar que não quis receber. Mas aquela data que aquele servidor foi lá e escreveu que a pessoa não quis receber, ela é válida juridicamente e tem fé pública, porque cartório, todos os servidores que estão lá dentro, eles têm fé pública. Posso configurar toda essa sua fala excepcional num exemplo prático e a senhora vai me dizer se está correto ou não. Aqui na minha cidade, nós temos lutado para receber a licença-prêmio em pecúnia, que é uma prerrogativa do professor concursado. E quando a gente abre o processo dentro do protocolo da prefeitura, é um trâmite burocrático interno. Algumas colegas me mandam mensagem e falam assim: Cristina, eu chego lá e a pessoa que me atende fala assim: e vai abrir esse processo para quê? Isso não vai dar em nada.
ela praticamente se recusa a receber, né? Que, como a senhora disse no início da entrevista, não cabe a ela dizer se não vai dar em nada ou não. Caso isso ocorra, como a licença prêmio em pecúnia, como o adicional de qualificação, que é um outro direito da carreira do professor, tivemos aqui, doutora Cláudia, recentemente a supressão da regência. Nós perdemos esse benefício da regência. Inclusive, eu estou indo protocolar uma denúncia ao MPT na segunda-feira, dia 27 de abril, com vários colegas assinando, onde foi da regência incorporada no piso como a desculpa de um aumento. Esse aumento, eu falo para a senhora, se fosse escrito com L, que tem um certo deboche nele, para que o piso nacional não fosse pago. Então, essa negativa dentro desse setor protocolo cabe no posicionamento do servidor ir até o cartório e fazer esse procedimento. Está correto? Está correto. Quem está com o documento que quer protocolar, não aquele que está se negando. Sim. O servidor que está precisando protocolar alguma coisa. Em relação, a senhora falou que vai denunciar, a senhora vai protocolar a sua denúncia em que órgão? MPT, Ministério Público do Trabalho. Sim, porque o que ocorre essa supressão da regência, doutora Cláudia, ela foi feita, nós estávamos em férias, foi numa audiência extraordinária na Câmara Municipal, no dia 7 de janeiro de 2026, não foi discutida em audiência pública, certo? E a nova Câmara, né, os novos mandatários estavam chegando. Houve aqui na minha cidade, politicamente falando para a senhora, uma gestão do Executivo reeleita, mas uma grande mudança na Casa Legislativa. Nós temos aqui uma composição de 21 vereadores, não sei como é na sua cidade. E então eles chegaram assim muito perdidos ainda para ler uma documentação muito extensa. Muitos não têm técnica e não estavam com seu jurídico formado nos gabinetes, e isso trouxe, depois de muitas pesquisas que fizemos, nós professores, que foi um direito que nos foi retirado e a gente precisa estar brigando por ele dentro da legalidade, doutora Cláudia, porque somos seletistas, a nossa aposentadoria é ínfima perto de um estatutário, correto? Correto. Eu perguntei porque eu quis saber se vocês estavam também entrando com essa denúncia no Ministério Público Estadual. Me foi indicado também, o MPE. Por quê, professora? Uma coisa é vocês buscarem os direitos de vocês trabalhistas. Sim. Em relação ao que você está reivindicando. Outra coisa é o ato administrativo que foi de tirar de vocês esse direito. Pois não. Então, essa denúncia, só mudar lá em cima o endereçamento, que não é mais para o Ministério Público do Trabalho, e sim para o Ministério Público Estadual, e o nome é notícia de fato. Então, qualquer cidadão, sobre qualquer coisa, que vê que está errado, ele pode fazer um apanhado, uma história, que a gente chama de petição, sim, né? Uma história, juntar as provas que ele entende que está demonstrando a razão dele e pedir protocolo no Ministério Público como notícia de fato. Ele está noticiando um fato no Ministério Público fiscalizar. Sim. Que é a competência do Ministério Público, fiscalizar. Então, no caso que a senhora está relatando, é uma improbidade administrativa. Sim. Competência do Ministério Público Estadual. Na juntada desses documentos, nós estamos juntando os contra-cheques, porque a gente já recebia essa regência há mais de 20 anos e ela foi extinguida do nada. Extinta, então, desculpe. Quando eu falei em relação ao Ministério Público, é porque você pode trabalhar paralelo. Um não exclui o outro, não. Você dá entrada nos dois. Pois não. E dá entrada em outro canto e faz, e protocola, e faz notificação extrajudicial, e faz tudo que a lei permite você fazer. Sim. Porque você tem que incomodar legalmente falando, juridicamente falando.
e Essa, dá essa, essa denúncia que eu falei com a senhora, ela também pode ser levada dentro da prefeitura? Eu posso protocolá-la dentro do protocolo da prefeitura ou não cabe? poder, você até pode. Só que qual é a força jurídica que terá? Sim. Se você mesmo está dizendo que a própria prefeitura está cometendo um ato ilícito, Sim, uma improbidade administrativa. sim, O órgão fiscalizador que vai te dar suporte para isso, e tem que protocolar e ir lá, ficar em cima também, é o MP. é o Ministério Público. Sim, sim. Entende? Então, ninguém está isento de responder criminalmente, administrativamente, civilmente. Você, desse fato, você pode tirar 3 esferas. A civil, que é a indenizatória, Sim, a trabalhista e a administrativa. E se ainda couber, dependendo do caso, a criminal. sim. Então, eu gosto de trabalhar em várias pontas, porque depois eu uno tudo e uma serve de base de prova para a outra. E aí vai entrar no que eu lhe solicitei, né, anteriormente, que é o posicionamento, né, doutora Cláudia? É muito importante a gente ter esse entendimento que temos que ir à busca dos nossos direitos. Minha mãe costumava dizer, minha mãe também era advogada, mas é falecida. Eu venho de uma família de advogados, tenho a honra de ter o meu primogênito se formando agora advogado. Quem cumpre o seu dever com maestria não tem que temer a luta pelos seus direitos. Minha mãe sempre me dizia isso. E o posicionamento é algo que a gente precisa trabalhar, principalmente entre as mulheres, né? A sororidade e o posicionamento. Exatamente. Eu lembro de uma pergunta que você me fez em relação lá quando eu estava falando sobre a ata. Sim. O servidor público estatutário, servidor público concursado, ele não deve temer absolutamente nada que estiver em prejuízo dele. A Defensoria Pública, pelo menos, a buscar orientação jurídica, porque você se amedrontar é justamente o tipo de sentimento, de comportamento que esse gestor do Poder Executivo espera e almeja. Aqui nós tivemos recentemente um concurso de 2023. Ainda está se dando posse a esses concursados. Eles são pelo regime estatutário. Eles têm muito medo, doutora Cláudia, do estágio probatório, de se posicionarem e serem demitidos. E eu sempre falo no meu WhatsApp ou nos meus canais, vocês não têm que ter medo. Vocês já tomaram posse, vocês são concursados de fato. Não tem que temer a administração pública. Um outro ponto que eu gostaria de deixar bem frisado aqui para toda a sua audiência, que eu tenho certeza que é gigantesca. Obrigada. É o seguinte, você, funcionário estatutário, concursado, contrato temporário é agente público também. Sim. Para ser demitido, você precisa enfrentar, no caso o Poder Executivo, ele precisa fazer um processo administrativo. Porque não é simplesmente tão simples como o seletista, que o empresário não gostou de alguma coisa ou está reduzindo o quadro, enfim, não importa o motivo, ele pode demitir sem justa causa, paga os direitos trabalhistas tudo certinho, está tudo certo. Em relação ao servidor público, não é assim. Para ele ser demitido, tem que ter uma justa causa, um justo motivo. Sim. E esse justo motivo ele tem que vir acompanhado de um processo administrativo, com ampla defesa e contraditório, o devido processo legal, com todos os prazos que a lei dá a você, servidor, de se defender. Nunca, jamais
renuncie ao seu direito de estar acompanhado de advogado em qualquer situação. É uma assembleia que resolveram fazer para discutir não sei o que, não sei o que lá. Leve seu advogado. É uma reunião, é uma audiência preliminar, não sei o que. Eles inventam um monte de palavras, sim, jurídicas ou não, para confundir a pessoa, dizendo, sempre desconfie, na verdade sempre desconfie quando qualquer pessoa do poder público disser assim, olha, não precisa de advogado não. Aí é que você tem que levar, porque aí é que precisa. sim. Cansei de ver em delegacia vítima entrar como vítima achando que vai fazer um boletim de ocorrência como vítima e sair como acusado e ser preso e maior confusão do mundo. Porque nem tudo que a gente acha que é certo na nossa cabeça, na lei, é certo. Sim. Então, você ir desacompanhado em qualquer evento que você esteja ou sendo com prejuízo, ou você esteja fazendo alguma coisa, buscando algum direito seu, sempre na presença de um profissional, um advogado. Eu sempre coloco, professora, com os meus clientes, que advogado, ele é parecido, em exemplo, né? Parecido com o médico. O médico, ele cursa a faculdade dele, se torna médico e faz a especialização. Todos são médicos. O ginecologista é médico, o odontólogo é médico, o obstetra é médico, mas se eu for querer arrancar um dente lá no ginecologista, ele não vai arrancar. Se eu for querer fazer algum procedimento específico de alguma área médica, ele cursou a faculdade de medicina igual o outro, mas tem as especialidades. Sim. Então, eu sempre falo isso. Olha, não economize para o seu direito, assim como você não economiza para a sua saúde. Porque se você economizar para a sua saúde num profissional que você não confia, você pode morrer. E no direito, se você procura um profissional que ele não é especializado, que você não buscou conhecer aí a experiência dele, a expertise dele, você vai perder o seu direito para sempre. Nunca mais você vai poder reclamar sobre ele. Então, é muito sério. Justiça do Trabalho, professora, meu escritório é bem na frente daqui da Justiça do Trabalho do meu município. Sim. Eu vejo vários juízes postulantes que pode, né? O próprio trabalhador pode buscar a Justiça do Trabalho sem precisar de advogado. É quando eles têm uma maior perda de direito, porque existe, né, a possibilidade dele buscar sem advogado, tranquilo, mas ele não sabe que ele precisa reunir provas, não sabe o tipo de provas, não sabe o tipo de testemunha, quais são as que ele pode, o que ele não pode. Então, ele chega na sala de audiência, sempre o empregador, a empresa, o patrão, sempre está com o advogado. Sim. Se não precisasse, não estaria. Sim, exatamente. E o juiz não vai ajudar, o servidor da Justiça do Trabalho não vai e nem pode ajudar. Então, ele está ali sozinho, abandonado. Inclusive, quando a senhora fala isso, me faz reportar uma das audiências que tive, né? Foi presidida por uma juíza, por uma mulher, e ela deixou bem claro isso. As testemunhas são suas amigas. Até nisso a gente tem que ter cuidado, né, doutora? É aí que vem a orientação do advogado. Sim. Testemunha não pode ser amiga de quem está levando, inimiga de quem ela vai testemunhar. A testemunha, a partir do momento que você fala que tem, ela se torna do juízo. Sim. Então, ela não é sua, né, doutora? Não pode ter amizade íntima com você, pode ser colega de trabalho, obviamente, porque senão não existiria testemunha, né? Sim. Então, amizade não pode ser. Eu lembro que certa vez converso tudo isso e na sala de audiência a testemunha disse, foi contraditada, né? Uhum. E aí perguntaram, não, ela é comadre do fulano. E aí essa pergunta eu não tinha feito. Ela entrou no meu hall de pergunta para testemunha. Aí eu olhei para ela e disse, eu falei amigo íntimo, eu não falei com padre, comadre. Mas tá no hall de amigo íntimo, né? Sim. Nós, advogados, a gente tem que buscar
todas as possibilidades para orientar aquela pessoa, para que a gente leve o melhor, a melhor técnica, a melhor prova, a melhor forma, o melhor argumento, o mais recente, estudar bastante, para levar o que há de melhor para você entregar. É um serviço. Sim. Você entrega o melhor serviço para o seu cliente. Sim. E eu sou do tipo que eu vou na mão dele, eu seguro junto. Sofro a mesma dor que ele está sofrendo. Eu quero ter ainda o privilégio de fazer um podcast com a senhora, eu e o meu advogado aqui na bancada, para passarmos bastante informação para os servidores. Meu advogado, o doutor José Guilherme Pimenta, foi da Procuradoria aqui do município no governo passado, foi a pessoa e é a pessoa que me defende como funcionária, e quero ter esse privilégio de fazer essa ponte de vocês se conhecerem, mesmo por enquanto por tela, tá? Mas para vocês debaterem dentro da área e trazerem bastante conhecimento, e esse conhecimento poder transbordar e alcançar a muitas pessoas. Agora, doutora Cláudia, eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua obra literária e de como a senhora foi para esse lado como escritora. Então, deixa eu pegar aqui, né? Esse aqui é o livro Por que o filho é só da mãe? Então, é mundial, na verdade, eu acredito, e mais brasileiro, que eu venho até aqui no Brasil. O filho sempre é só da mãe. Sim, verdade. Nós vemos isso muito claramente em processos envolvendo ocupação de alimentos, guarda, partilha de bens. Então, qualquer processo na vara de família que tenha uma mulher, sempre o direito dela vai ser descredibilizado, pormenorizado, vai ser fragilizado, vai ser colocado como menos importante. Então, eu sempre busco colocar critérios, eu busco, que o advogado é isso, ele é um eterno pidão, ele pede, forma argumentos e teses. Quem forma a tese é advogado. Sim. Então, eu estou tentando formar essa tese, colocar, é maciço, é trabalhoso, mas é isso mesmo, que se não tiver a lavadeira, a passadeira, a cuidadeira, a professora, a motorista para levar e buscar menino, se não tiver todas essas figuras, ninguém cria filho. Sim, verdade. É que todas essas tarefas, elas não são remuneradas. Porque se você, mãe, não fizer, tem que pagar para quem faz. Exatamente. E o pai acha que é obrigação, está embutido. Vem como brinde, bônus. É mãe, então tem que carregar todo esse tipo de obrigações. E as obrigações em relação a filho, elas são partilhadas. Por isso que é guarda compartilhada. O pai só acha que o dever dele é pagar a pensão de alimentos e tudo, tá? Pagou? Pronto, tá tudo certo. E não, dever de parentalidade é dever dos dois. Levar no médico, ministrar medicação, ensinar a fazer tarefa, levar e buscar filho na escola, ir para reunião de pais e mestres, comprar os extras, porque a pensão de alimentos já é triste quando a mulher precisa ir no judiciário para fazer com que esse pai entenda que ele tem uma obrigação de pagar. Que a criança ela não vive com a luz solar. Sim. Ainda não inventaram uma criança à luz solar. Mas os pais, a maioria, pelo menos aqui, eu estou me referindo aos pais que não têm a obrigação inserida dentro deles. Aqueles que têm, não é a forma aqui que eu estou falando. Sim. Porque tem um monte de haters do professor. Uhum. Então, é muito triste quando uma mãe tem que buscar o judiciário para fazer com que um terceiro, que é o juiz, que não conhece a história de nenhum dos dois, pai e mãe, decida sobre a vida deles, porque o pai não teve essa capacidade de entender que o filho precisa comer, vestir, estudar. E doutora Cláudia, isso se torna mais sério quando a criança é atípica, não é?
mais sério, mais sensível. Por quê? Eu vou lhe falar como uma advogada de 20 anos de militância, de balcão, que antes era balcão, agora já é virtual. Sim. Ainda está a passos lentos essa consciência do judiciário, tá? Porque existe o BPC, né, o benefício de prestação continuada, que é colocado àquelas crianças ou qualquer pessoa que tem algum problema, deficiência física, mental, algum tipo de deficiência, entra com pedido do INSS e recebe um salário mínimo, se ocupar todos os requisitos. E quando essa mãe, por direito da criança, ela consegue o benefício, a assistência do BPC, alguns magistrados querem somar esse benefício à pensão, como se fosse uma remuneração. E o BPC, ele não é uma remuneração. Ele é um direito. É uma assistência. Sim. O valor é de assistencial, não é remuneratório. Porque aquela criança, ela já vai ter várias despesas que uma outra criança que não é atípica não tem. Então, precisa de profissionais, multiprofissionais, dependendo do grau, né? E os magistrados, no geral, e aqui eu estou me referindo a todos, tá? Primeira instância, segunda. Sim. Não vou longe. Certo dia agora, recente, veio uma discussão dentro de um tribunal, estava julgando um recurso, justamente de uma mãe atípica. E aí um desembargador estava questionando junto com uma outra desembargadora, e ele falando algumas palavras assim, bastante sensíveis contra a mulher, como se a mulher que busca a pensão de alimentos, ela busca para se embelezar, para não querer trabalhar, porque uma mãe atípica, professora, ela não tem tempo de tomar um banho sossegada, ela não tem tempo de se alimentar de forma normal, como qualquer outra pessoa que não tem um filho atípico. Ela não dorme, né, doutora? Na grande maioria. Ninguém fica, orando para Deus para conceber uma criança atípica, mas já que está, essas mães têm que ser muito respeitadas. Sim. Principalmente dentro do judiciário, porque o pai largou. Eu dei esse enfoque com a senhora a esse respeito da inclusão, que é um assunto que me enlouquece pela covardia em todos os aspectos. E também porque esse mês de abril é um mês dedicado ao autismo, né? O autismo, a síndrome de Down. Aqui na minha cidade, nós temos muitos problemas, doutora Cláudia, nessa área, e para nós educadores receber a inclusão sem capacitação, sem estrutura, sem materiais concretos de trabalho, tem sido um desafio terrível. Mas é muito importante essa sua colocação do olhar do judiciário para as mães atípicas, o quanto a justiça ainda precisa avançar, né? Que nós temos aqui ao nosso favor enquanto mulher, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem uma resolução que pela primeira vez eu como advogada vendo um órgão determinar que juiz faça alguma coisa, porque sempre eles sugerem, uma recomendação, quando vem do J, que é o Conselho Nacional de Justiça, quando vem de tribunais. Então, eles sempre recomendam, porque o juiz ele tem o livre convencimento motivado. Eles podem julgar da forma como eles entenderam lá, com as provas, com as testemunhas que ele ouviram, enfim. Aí o CNJ veio com essa resolução dizendo o seguinte: é dever, é obrigação. Então, a primeira vez que eu estou vendo uma obrigação, é obrigatório o juíza, quando tiver uma mulher em algum polo dentro do processo judicial, ele aplicar o protocolo com perspectiva de gênero. Por quê?
o CNJ já entendeu com os estudos, saiu essa resolução por causa dos estudos, né? Sim. Saiu o estudo de que a mulher sempre está em desequilíbrio num processo judicial. Ela sempre sai com prejuízo, tudo que é referente à mulher, judicialmente falando, ela está sempre lá atrás, sempre abaixo do homem, em qualquer tipo de situação, trabalhista, penal, federal, previdenciária, militar. Isso é para todos os ramos do direito, não é só para uma esfera, não. Essa resolução é para tudo, é obrigatório. Então, todas as minhas peças eu coloco a aplicação do protocolo de perspectiva de gênero. Excelente. E eu faço quando não tem na decisão do magistrado, eu faço aqui, eu atuo não só aqui no meu município, mas no Brasil inteiro, porque é virtual, então a gente consegue. E eu sou uma batalhadora para incluir, para fazer com que seja um dia a dia, uma rotina do magistrado olhar para a resolução do CNJ e aplicar. E eu faço recurso para o tribunal. Eu vou lhe encaminhar depois uns clientes daqui da minha cidade, tá? Já que a Justiça do Trabalho ela é online, né? Então a gente tem essa vantagem, né? Deixa eu te fazer só um adendo em relação a isso. Pode ser que sempre tem pessoas boas e pessoas ruins em todo o âmbito, professora. Sim. Nós não estamos dizendo. O advogado, ele não pode fazer propaganda. Então, é infração ética. Então, assim, eu atuo aqui no meu município com parceria, com projeto do Ministério Público, onde eu atendo mães, onde eu atendo mulheres, em questão de vulnerabilidade, qualquer tipo de causa que ela traga, de pensão, de guarda, de divórcio, de violência doméstica. E também um outro órgão que é o Conselho Municipal do Direito das Mulheres aqui de Parintins. Então, eu faço um trabalho voluntário para esses dois projetos. Então, o que eu estou falando aqui hoje com você, sim, tudo que eu estou narrando em relação à batalha sobre aplicação do protocolo, a falta de critério na hora de fixar a pensão de alimentos e outros temas que envolvem o direito da mulher, eu estou me referindo aos projetos que eu atuo de forma voluntária. E quando eu estou atuando de forma paga, é tal qual, é igual, não tem diferença alguma. O meu posicionamento é esse para cá e esse para cá, não muda absolutamente nada. Infelizmente, estamos chegando ao final dessa entrevista. Eu quero lhe agradecer. Quero dizer que eu fiquei encantada em conhecê-la, pela sua postura, pela sua disponibilidade, pela sua beleza, o seu preparo e o respeito de estar aqui no nosso programa, desde a sua vestimenta, da sua classe. Quero lhe desejar muito sucesso profissional, já deixar feito o convite para retornar agora no mês de maio, que é o mês das mães. Vamos alinhar. E também quero deixar os minutos finais para as suas despedidas, citando o seu Instagram e o seu livro, onde o pessoal pode encontrar em qual plataforma. Muito obrigada. Ok, já agradeço e já aceito, dizendo que mês de maio, já 15 é meu aniversário. Então... O meu é 28. Mulheres maravilhosas. Então, o meu Instagram é claudia.vieiraalves. Lá também vai estar o link do meu livro. E eu sou uma filha fruto do abandono. Eu sou uma ex-esposa, também fruto do abandono dos meus filhos. Então, a minha mãe também. Então, eu venho de uma geração, e é em razão disso que eu me tornei advogada e que eu atuo nessa causa com tanto amor, porque eu senti a dor de ser abandonada materialmente, financeiramente, emocionalmente. Fui a mulher também que criou o filho só.
Então, todas essas dores eu trago dentro de mim, de filha, de mãe, de mulher, sozinha, que tem que dar conta de 1000 coisas. Então, eu sei muito bem, e é por isso que eu escrevi isso aqui, e é por isso que eu me tornei a advogada que hoje eu sou. Mas finalizou sua história sendo uma mulher vitoriosa. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.